3 minutos? Amém. Glória a Deus, gente linda do meu coração, a paz. Hoje eu tô aqui com um coração alegre por poder estar falando da palavra, mas um coração muito triste em ver como esse mundo é mau, como nós precisamos urgentemente da volta de Cristo para nos livrar. Socorro, Jesus, socorro. Antes de começar, para quebrar um pouco o clima ruim que tá, né? Quero mostrar para vocês o meu companheiro de hoje, Natan, meu pé de hortelã. Ontem vocês viram a Isadora, meu pé de amora, e vocês conheceram o Sansão, meu pé de manjericão. Esse aqui é o Natan, meu pé de hortelã. Quero mostrar pra vocês como é que tá ficando bonitinha a minha casa, gente. Minha Daily, lógico, mais Daily do que minha. Olha que gostosinho. Tá uma bagunça, tá? Não liguem, ó. A parede roxa da Eli com espelho, pra ela ver a lindeza dela refletida todo dia e eu ver como eu preciso emagrecer. A mesa com as bagunças da cozinha, porque tirou a prateleira pra pintar. A parede cinza e os meus matos. Aqui é meu cantinho de rei do gado, de agricultor de sacada. Mas vamos lá, gente. Vamos pro que interessa. Que eu quero falar pra vocês sobre o meu assunto preferido da palavra de Deus, que é o céu. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4. Hoje eu vou ler muito texto. Que pena que eu não tô com o computador para mostrar a Biblinha do lado. Mas eu tô com a Bíblia aqui na mão e você pode acompanhar, né, se você tiver uma Bíblia, ou você vai anotando para você ler depois, tá? 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade essa é a quarta carta, mas a gente fala disso depois. Capítulo 4, verso 16. Só uma curiosidade bíblica. Você sabia, eu anotei porque eu achei isso o máximo. A Bíblia, ela foi dividida em capítulos por um inglês chamado Stephen Langton, em 1213. Ele dividiu em capítulos a Bíblia. E interessante que só em 1553 um francês chamado Robert Estienne, não sei se eu estou falando direito, porque o francês tem que falar com biquinho, Inclusive ele foi quase condenado à fogueira pela Igreja Católica por ter dividido a Bíblia em versículos e ele traduziu em francês. Olha que interessante. Mas, só uma curiosidade para você saber quando é que a Bíblia foi dividida. Só porque hoje eu vou falar muitas coisas. Hoje eu quero falar para tirar o foco de coisas ruins e focar em Jesus Cristo. O fato de não ter divisão da Bíblia até o ano 1200, né, com o nosso querido amigo Stephen, é por isso que Jesus grita, o Deus meu, por que me desamparaste? Porque na verdade, Jesus ele grita Deus meu, não é porque ele estava questionando, não era um questionamento de Jesus. Ele estava gritando o início do salmo que hoje nós conhecemos como Salmo 22. Como ainda não havia uma divisão em capítulos, os salmos, né, o livro dos Hallel, que é o livro dos Hallel, significa louvor, né? Daí que vem aleluia, louvado seja Deus, louvor a Deus. O livro dos Hallel não tinha número. Então, para saber qual Hallel ele estava falando, eles falavam o início, a primeira frase. Então, quando Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está direcionando o povo a perceber que ele é o cumprimento do Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo de Davi, 1000 anos escrito 1000 anos antes de Jesus vir como homem. E eu digo como homem porque Jesus é eterno, ele existe como criador de todas as coisas, desde antes de tudo. E então ele está gritando, gente, o Salmo 22 sou eu. O Salmo 22 sou eu. Só que como não existia Salmo 22, ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava questionando. Jesus só estava falando, aquele cara descrito no Salmo sou eu. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desfalecemos. Oh, aleluia. Por isso nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O exterior, ele está falando isso aqui, ó, carne. No meu caso, muita carne com banha. Embora o nosso homem exterior se corrompa, ele não está falando aqui da corrupção, como a corrupção de alguns políticos ou de algumas pessoas fraudulentas. Não, ele está falando da corrupção do envelhecimento, a entropia. A entropia mostra que todas as coisas perdem energia. O sol é um grande exemplo de corrupção. Porque o sol, por mais que ele brilhe, por mais que ele ilumine, por mais que ele seja quente, lindo, ele está se consumindo.
Ele tem um núcleo de hélio e ele está consumindo esse hélio para emitir energia, luz, calor. Então ele está se corrompendo. É nesse sentido. No sentido do envelhecimento da matéria. Então ele está dizendo aqui, embora o homem exterior se corrompa, embora o homem exterior se envelheça, se eu vou olhar os primeiros vídeos, eu não tinha essas rugas que eu tenho, essa cara de cansado redonda que eu tenho. Estou envelhecendo. Eu já tenho 31. Semana que vem eu faço 32. E eu me lembro dos meus 10, dos meus 8, brincando no sítio. E passou muito rápido. Muito rápido. Então ele diz aqui que embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo... Se eu chorar hoje, vocês não liguem, tá? O interior, contudo, se renova dia após dia. Paulo está mostrando... é como se fosse uma dicotiledônia. Dicotiledônia são sementes que possuem duas metades. Por exemplo, o feijãozinho, né? São duas metades de uma mesma realidade. A metade humana e a metade espiritual. A metade que se envelhece e a metade que tem a vida eterna com Cristo Jesus. Nós temos muita dificuldade de entender quando Paulo fala eu, na Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 7. Quando ele diz assim, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Que eus são esses? Um é o eu carnal, o outro sou o eu espiritual. Existe uma luta entre eles. O meu eu carnal é aquele velho homem, é aquela velha criatura que não foi afogada no batismo. Ele continua ali segurando na nossa perna, enchendo a paciência, querendo nos levar de volta às velhas práticas. Esse é o eu carnal. Esse se corrompe, esse se envelhece. A nossa carne não se converte, testosterona não converte, progesterona não converte, carne é carne, desejos carnais serão reais e fato todos os dias, até o último dia da sua vida você vai ter desejos carnais, você vai ter a sua mente te sabotando, porém o nosso homem interior, o nosso ser que foi salvo por Cristo Jesus, a nova criatura, nossa alma vivificada, o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo que habita no nosso espírito nos torna um com Ele. Esse se renova a cada manhã. Esse se renova. Nós recebemos más notícias, mas a esperança nos renova. Nós recebemos pancadas, mas as promessas nos renovam. Nós vemos tristeza e vemos maldades, mas a certeza da glória, muito em breve, nos sustenta. É isso que ele fala, ó. O nosso homem exterior se corrompe, envelhece, cansa. Estamos cansados, estamos angustiados, estamos vivendo o pior período da história do planeta Terra. O período mais imoral, o período mais inimigo de Deus da história. Porque se você pegar ao longo da história, nunca se teve tanta revelação de quem Deus é. Nós temos Bíblia em todos os idiomas, nós temos pessoas pregando em toda esquina, nós temos igreja em toda esquina. Óbvio que infelizmente estou falando aqui de igrejas lideradas por patifes, né? Patifes, salafrários, malditos lobos que se interessam só pelo dinheiro das ovelhas. Mas enfim, nós vivemos dias maus, só que em compensação, aqueles que são sensíveis para a voz do Senhor nunca ouviram tanto Deus gritar. Eu nunca vivi tantas experiências, eu nunca vivi tantas descobertas e tantos consolos da parte de Jesus quanto eu vivo agora. Parece que Deus, quanto piores estão os dias, mais a voz dele se torna viva nos nossos corações. Abre os seus ouvidos, Deus está gritando com você agora. Portanto, meu Deus, vou ler de novo, tá? Não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, então ele está falando, eu não desfaleço, ainda que o meu outro eu, o meu eu carnal, se corrompa, pois o interior se renova dia após dia. Pois, nossa, que coisa linda, verso 17. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória acima da comparação. Gente, para você considerar uma dor leve, vamos pegar o exemplo da menininha de hoje. Que dor, estupro, aborto, massacrada por muitos, julgada por outros, inferno. Aquela menina está vivendo uma amostra grátis do que é um inferno. E a Bíblia diz que a tribulação dela é leve.
como que pode dizer leve? Quem escreve essa carta de 2 Coríntios é Paulo. Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso em cadeias, cheio de rato, cheio de mijo e bosta no chão. Paulo levou pedrada de ficar desmaiado, depois acordou, voltou na mesma cidade para pregar. Nós estamos falando de um cara que foi judiado em nome do evangelho. E ele vira e fala, leves e momentâneas tribulações. Como que eu consigo dizer que uma dor é leve? Quando eu coloco ela em referencial a outra dor. Para eu dizer que alguma coisa é leve, eu preciso compará-la com alguma outra coisa. Caso contrário, não tem como eu definir o que é leve, né? O que é leve, o que é pesado, só é leve ou pesado de acordo com a comparação com algum referencial. Se eu for falar, por exemplo, que eu sou leve, então compara eu, por exemplo, com um peixinho, um lambari. Eu sou muito mais pesado que um lambari. Então você vai falar que eu sou pesado, aí eu vou ficar com raiva de você. Mas daí se você pegar meu carro tem 1.500 quilos, ele é muito mais pesado que eu, então eu perto do carro sou leve. Essa comparação de leves tribulações é porque Paulo está comparando com a glória. Paulo está comparando as momentâneas tribulações com a eternidade. Se eu pegar 100 anos perto de 1.000 anos é 10%. Se eu pegar 100 anos perto de 10.000 anos é 1%. Se eu pegar 100 anos perto de 1 milhão de anos é 0,01%. Ou seja, quanto mais você expande o período do tempo perto da nossa vida, mais a nossa vida se torna um período insignificante. 100 anos perto de 1 milhão de anos não é nada. É insignificante. E dentro desses 100 anos, que é o máximo que um ser humano vive, 100, 120 anos, dentro desses 100 anos, perto do referencial do princípio da eternidade, você vai ver que todas as dores que você tem se tornam leves e momentâneas, quando comparados à realidade da eternidade. Então a sua dor, se você focar a sua dor, ela é grande. Se você focar o seu problema, ele te mata. Mas se você comparar com a glória que há de ser revelada, aí você passa a ver que não é nada, é uma fumaça. É como Jesus diz, a mulher quando ela está para dar à luz, ela sente dores, mas quando aquela criança nasce, ela esquece da dor que ela sentiu pela alegria de ter um bebê nos seus braços. Jesus ele compara com o reino de Deus nascendo no nosso coração, em especial, o dia do glorioso chamado, bem-vindos, benditos do meu Pai, vem possuir por herança a terra preparada desde a fundação do mundo. Como Jesus promete em Mateus capítulo 25, esse sonho é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, quando ele diz assim, irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo do que passou, esquecendo das coisas velhas, deixando tudo para trás, eu prossigo para o alvo. Qual alvo, apóstolo Paulo? O alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa vida é injusta, essa vida é má, a terra foi dada aos homens. Deus deu essa terra aos homens e os homens só fazem porcaria. Por quê? Porque são pecadores, desgraçados. Onde está Deus que não viu? Deus não tem culpa nenhuma. São as escolhas dos homens, cara. E nós não fomos feitos para esse lugar. É isso que Paulo está falando. Ele fala assim, portanto, meus irmãos, não atentem para as coisas que se veem, mas atentem àquelas que são invisíveis. Pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem duram para sempre. A palavra de Paulo aqui, ele está dizendo assim, você não foque as coisas dessa terra. Viu? Não foque em 1 Pedro capítulo 2, deixa eu ler aqui, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, vai Jesus Cristo, cadê aqui? Achei, minha Bíblia que está saindo aos pedaços, 1 Pedro capítulo 2 é verso 11 eu acho, verso 11, amados meus, clamo a vocês como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo da carne, desejos desenfreados da carne. Ele está falando assim, amados, isso aqui é uma súplica. É como se Pedro estivesse de joelhos falando, amados, lembrem-se que vocês são forasteiros e peregrinos.
Vocês não são desse mundo, vocês não são daqui. Jesus deixa claro isso a Bíblia inteira, que nós estamos de passagem, nós somos resgatados para sermos levados para algum lugar. Você só não foi levado ainda, porque Deus ainda tem um plano para te usar, para resgatar mais pessoas, para que sejam levadas para o mesmo lugar para onde você vai. Jesus Cristo, você ouviu isso que eu acabei de falar? Jesus do céu, amados, peço como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências, desejos desenfreados da carne, que combatem contra a sua alma. Eu recebi uma ligação hoje de um irmão amado meu, dizendo assim para mim: Dani, não consigo me livrar da fornicação, não consigo parar de fazer sexo com estranhas, porque eu fico alegre por um momento e eu esqueço das minhas frustrações. Eu falei: amado, você vai ficar alegre, é gostoso na hora sim, o pecado é gostoso, caso contrário ninguém faria, mas o preço é caro, o preço é alto. Eu gosto muito de ouvir música, amo ouvir música alta, gosto de ouvir música alta, gosto do barulho, do bass, né, do subwoofer ali, da batida, eu gosto da batida no ouvido. Aí eu entro no carro e coloco a música no máximo. É um prazer? É um prazer, mas eu estou pagando caro, estou ficando surdo. Se eu continuar insistindo naquilo que é prazeroso, mas é de desacordo com Deus, eu vou ter o meu prazer momentâneo, mas eu vou pagar caro. E Pedro fala assim: queridos, presta atenção. O prazer é momentâneo, mas eu estou chamando vocês como peregrinos, forasteiros, ou como a Janine falou, mochileiros. Gente, o peregrino, ele constrói tenda. O peregrino não gasta tempo com castelo. O peregrino se importa não com o lugar onde está, mas ele se importa com o lugar para onde vai. Isso aqui não é um voto de pobreza, não estou falando para vocês fazerem voto de pobreza, não. Ganhem muito dinheiro, expandam o reino de Deus, ajudem muitas pessoas, tenham empregos ótimos, sejam influentes na sociedade, mostrem a postura de Jesus através da sua vida. Maravilha! O que eu estou falando é do amor ao dinheiro. O que eu estou falando é do primeiro lugar ser o dinheiro. Em primeiro lugar o meu prazer. Em primeiro lugar as minhas posses. Em primeiro lugar as minhas bênçãos. Em primeiro lugar é a glória. Em primeiro lugar é estar encaminhada para a glória. Em primeiro lugar é estar andando em direção à glória e levar o que você conseguir de gente e mostrar Jesus para as pessoas e não perder a sua chance. Meu Deus do céu, o peregrino não gasta tempo com castelos. Esses castelos ficam e o peregrino se vai. Estamos de passagem, estamos num trem. Esse trem chamado salvação, nós já estamos nele, você não será salvo. Aquele que crê em Jesus já está salvo. Você não receberá a salvação, você já recebeu. Você não será perdoado, você já foi. Você não será levado para a glória. O reino de Deus você já é participante do reino de Deus. Você, quando crê em Jesus, você automaticamente já passa da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. A realidade da eternidade não é uma realidade futura. A realidade da eternidade já é real, já é presente, já está, você já faz parte do reino de Deus. O seu homem espiritual já tem contato com as regiões celestiais. Por isso que quando você para, eu sinto, isso que eu vou falar para vocês não é bíblico. Isso que eu estou falando para vocês é um sentimento meu. Quando eu sento para orar, quando eu coloco um louvor, quando eu pego e coloco alguma coisa que mexe muito comigo, um louvor que fala comigo, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Quando eu pego e começo a louvar e orar e cantar essas músicas, é como se a minha alma saísse e ela sentasse no colo de Deus e ela abraçasse um pouquinho, e aí o Senhor fala assim para mim: descansou? Agora volta, porque você ainda tem obras para cumprirem. E você já vem para cá. Já você vem para cá. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A realidade é que você vai morrer. A realidade é que em breve você parte. A realidade é que você não vai durar para sempre. A realidade é que o seu emprego, o seu carro, o seu salário, o seu corpo bonito, que você toma tanto cuidado com ele, mais do que até a sua alma, isso vai passar. Viu? Isso vai passar. Você vai ficar sem isso. Isso vai envelhecer. Aquela parede que eu fiquei um tempão juntando dinheiro para fazer, aquela parede que tá doendo as minhas costas para ajudar o Johnny a fazer, linda parede, linda, tô feliz e grato a Deus. Daqui 10 anos vai estar quebrada, vai estar suja, vai estar descascando, vai estar úmida, vai estar com umidade, infiltração. Investi um mês de planejamento, mais tempo ainda de juntar dinheiro para algo que passa.
Mas e os tesouros eternos? E as boas obras? E as pessoas que você salvou? E as pessoas que você levantou? E os joelhos fracos que você fortaleceu? Esses duram para sempre. E o encontro com Cristo é certo. E ver o rosto de Jesus em breve. E ver o céu abrindo. E a Nova Jerusalém. Falta muito pouco. Somos peregrinos de passagem para chegar na glória eterna. Meu Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês aqui a continuação de 2 Coríntios, capítulo 4, né, que foi o texto inicial, o verso 18 e 19. Aí a continuação é o capítulo 5. Eu vou entrar aqui no capítulo 5. Então ele fala assim: por isso nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nós olhamos para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas e as que se veem são passageiras. Aí olha só o que ele fala no capítulo 5, e aqui, isso tudo, gente, foram 25 minutos de introdução, agora que começa o assunto. Nossa, 350 pessoas, é o recorde dos últimos tempos, glória a Deus por isso. Jesus é tudo para o Senhor. Maldito aquele que quer pegar a glória de Deus. Maldito aquele que quer receber aplausos. É tudo para o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5 é a continuação desse texto, tá? Quando você pegar o início de um capítulo, você tem que entender que ele está relacionado com o anterior. É continuação. O escritor da Bíblia não escreveu em capítulos. Como eu disse, ele foi dividido no ano 1200. Sabemos que, preste atenção aqui, que promessa, meu Jesus Cristo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, não uma casa feita por mãos, uma casa eterna nos céus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, que em breve esta sua casca, tabernáculo, é lugar de habitação, não é lugar de morada. Preste atenção, o tabernáculo era temporário. O que era duradouro era o templo. O tabernáculo durou durante a travessia do deserto. Quando chegou-se em Jerusalém, aí vem Davi, né? E Davi, Saul, depois Davi, eles fazem o Salomão, junta dinheiro para Salomão construir o templo. Então o tabernáculo foi temporário. E o eterno é uma figura, claro, é o templo. E dentro do templo habitava a Arca da Aliança. É uma figura de que você hoje é o templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, e o Espírito Santo habita em você. Você é o templo. Não caia naquela falácia que diz, eu sou a igreja. Não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Não, foca. A igreja é o corpo de Cristo. Você não é a igreja, você é o templo do Espírito. É diferente. A igreja é o nome da junção de templos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estou presente. É a promessa de Jesus em Mateus 18. Então você não é a igreja, você é o templo. A igreja é a união do corpo de Cristo. Quando eu e você estamos juntos, nós ali formamos uma igreja. A igreja precisa de 2 pessoas. Não tem igreja sozinha. Eu sozinho sou igreja. Não, eu preciso de 2 para ser igreja. Eu preciso de unidade, preciso de comunhão, preciso de família, preciso de povo. Ovelha anda com ovelha. E aqui Paulo está dizendo sobre o tabernáculo. O tabernáculo, na travessia do deserto, antes do templo, a Arca da Aliança ficava no tabernáculo. Era temporário. Ele está falando de algo temporário. Ele está falando desse corpo. Ó, quando este corpo, essa casa terrestre, que é o nosso tabernáculo, se desfizer, não ficaremos nus. E ele não está falando que nu sem roupa, pelado. Ele está falando nu sem habitação, sem um corpo. Aqui é uma promessa do corpo glorioso. Então ele está falando que nós temos de Deus uma promessa, um edifício feito da parte de Deus, não nessa terra, mas nos céus. É a promessa de Deus que esse corpo cansado, esse corpo pecador, esse corpo com banha localizada, com verme, esse corpo com lombriga, com tênia saginata, tênia solium, esse corpo que tem covid, que tem câncer, maldita doença, que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem, sei lá, qualquer outra coisa nojenta de doença aí, esse corpo será desfeito e nós receberemos um perfeito. Um corpo perfeito. 1 Coríntios capítulo 13, quando o perfeito vier, quando Jesus voltar, o imperfeito deixa de existir. Quando Cristo vier, nós seremos como Ele. Hoje nós estamos numa figura temporária de tabernáculo, mas a promessa é que um dia, quando Jesus vier da glória, nós, os que estivermos vivos, 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos
transformados. O mortal será revestido do imortal. A corrupção será revestida da incorruptibilidade. Então será dito: ó morte, onde está o seu aguilhão? Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, de 50 em diante. Depois você lê lá, fica de tarefinha. Se der tempo eu leio. Por isso também gememos. Verso 2. Por que nós gememos? Aqui é um sinal de dor. Aqui é um gemido não de prazer. É um gemido aqui de dor. É um gemido de tristeza. É um gemido de angústia. Nós, enquanto estamos caminhando por essa vida, nós estamos angustiados. Deixa eu mostrar para você uma revelação da parte de Deus, que se você achar a revelação, você vai curtir, compartilhar e marcar alguém. Nossa, que ridículo, né? Tô parecendo blogueirinho. Não, só faz isso se você quiser. Não precisa ficar apelando. Junto comigo, o povo de Israel estava preso no Egito, ok? Nós estamos presos nos nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, verso 1. Um dia, para esse povo do Egito, chegou uma mensagem de salvação através de Moisés. Moisés é uma figura de Cristo. E um dia o Espírito Santo chegou te convencendo do juízo, da justiça e do pecado, como diz a Bíblia em João capítulo 16. Então o povo preso no Egito, nós presos no pecado. Moisés trazendo uma palavra de salvação. Cristo, através do Espírito Santo, trazendo uma palavra de salvação. Aqueles que creram em Moisés, como a Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, quem creu em Moisés passou o sangue do cordeiro na porta. E quando passou o anjo da morte na 10ª praga, não houve morte na casa daquele que passou o sangue. Nós que estávamos presos no pecado, fomos libertos pelo sangue do cordeiro. E o sangue derramado em nossa vida nos livra da morte e nos dá a vida eterna. Vai vendo os paralelos aqui. Aí o povo faz o quê? O povo sai do Egito. O Egito é uma figura de mundo. Nós saímos desse mundo. Mas nós ainda estamos nesse mundo. Estamos, mas não fazemos parte. Porque somos peregrinos. Nós somos de outro lugar. Nós somos de outra nação. Nós somos forasteiros. Estamos aqui emprestados por um breve tempo. Mas estamos caminhando para a nossa casa, de onde o nosso Senhor nos aguarda. Então o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre e eles passam. Isso é uma figura do batismo. A partir do momento que o sangue de Jesus te livra das prisões dessa carne, dos desejos e do domínio do pecado, você passa pelo mar, você passa pelo batismo, você passa pelas águas. É um sinal público de novo nascimento. E aí você faz o quê? Aí depois que o povo passou pelo mar, eles entram na caminhada do deserto. O deserto é uma figura da nossa vida. O deserto é aflição, o deserto é calor, o deserto é caminhada, o deserto é canseira, o deserto é inóspito, o deserto tem animais terríveis, o deserto tem inimigos que cercam, batalhas terríveis. Mas no deserto, o povo vê água saindo da rocha, o povo vê maná caindo do céu, o povo vê a nuvem que caminha de dia, o povo vê o fogo que esquenta e ilumina de noite, o povo vê a roupa crescendo no corpo, o povo vê a manifestação de Deus através dos mandamentos, das tábuas da aliança, da florescência da vara de Arão. O povo foi guardado no deserto de forma sobrenatural. Nós, durante o caminhar dessa vida, ainda que gemendo, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus, os cuidados sobrenaturais. Nós passamos a viver aquelas experiências de cuidados sobrenaturais que só quem é filho tem. O filho clama e o pai ouve, o ímpio clama e não tem quem o resgate, mas aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus passa a ter um pai. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, contudo meu Senhor não me abandonará jamais. Salmo 55 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Essa é a promessa. Salmo 55, verso 22. E aí, depois que o povo caminha pelo deserto e vivencia os milagres, você caminha por essa vida e você vivencia os milagres, o povo chega na terra prometida. Nós chegaremos em casa, na glória. E é por isso que ele fala aqui, 2 Coríntios capítulo 5, verso 2, por isso gememos. Por que gememos? Porque vivemos em deserto. E por que vivemos em deserto? Porque estamos de caminhada, ainda não estamos em casa. E ele diz assim: nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial.
Em outras palavras, nós gememos porque nós não vemos a hora de sermos libertos desse corpo carnal. Nós não vemos a hora de sermos libertos desse corpo pecador, de desejos impuros, de pensamentos maus, de ira, de preguiça, de raiva. Eu não quero mais, eu quero sentir a paz eterna. Logo, eu quero estar logo com o meu Jesus, quero estar em paz. Verso 4: Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É uma figura de livramento. É como se Deus ele já tivesse nos salvado. Você já está salvo, você já tem o ticket para a vida eterna, você já tem o seu nome escrito na fila. Gente, não é uma delícia? Quando você chega, por exemplo, num casamento, né? Eu faço bastante casamento. E quando eu chego na festa, a pessoa fala assim, cadê o convite? Aí eu falo, eu não tenho convite, porque meu nome tá na lista. Aí quando ele olha, qual é o seu nome? Eu falo, Daniel Saad. Aí ele olha lá, o seu nome tá aqui, o senhor é o preletor. Eu falei, sim, sou eu. Então eu me sinto honrado, por quê? Porque eu tenho o meu lugar garantido pelo meu nome. Meu nome está escrito na lista. Meu nome está garantido, já está garantido. Essa é a certeza que a Bíblia dá, que o seu nome já está escrito no livro da vida. A certeza é que o Espírito Santo é o penhor no seu coração. Jesus ele coloca o Espírito Santo no seu coração como garantia de que no dia em que houver um fechar de olhos, você não estará largado ao léu. Você não estará largado, você não se encontra na morte perdido sem saber onde você está. Você sabe muito bem onde você está. Por quê? Porque a sua alma está com o Espírito Santo de Deus. E a coisa mais linda é que quando ele diz que ele me conhece pelo nome, eu ouvirei. Isso é uma promessa bíblica de que ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra para buscarem os escolhidos pelo nome. Você não imagina o privilégio que é ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso é garantia dada por Jesus. Não tenha medo da morte. A pessoa que não entende Jesus Cristo, ela não entende a morte. Mas a pessoa que tem intimidade com Jesus Cristo, ela trata a morte de um jeito muito diferente. Se vocês receberem uma notícia de que eu morri, saiu a notícia, Dani morreu, teve um AVC, enfim, dane-se, só não quero sentir dor. Vocês vão falar assim, meu Deus, tadinho do Dani, tadinho de você. É a mesma coisa que Jesus, quando Jesus está carregando a cruz, que as mulheres começam a chorar por causa de Jesus. Ai, tadinho de Jesus. Jesus olha para elas e fala, não chora por mim não, chora pelos filhos de vocês, porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que vai acontecer comigo, a minha dívida está resolvida, o meu problema está resolvido. Então, quando vocês lerem a notícia, o Dani morreu, saibam que eu estou mais vivo que nunca. Estarei diante do Cordeiro, estarei diante do meu Deus, abraçando ele e sendo recebido com festa pelo meu nome. Como a Bíblia diz em Tito capítulo 3, não por obras de justiça que houvéssemos feitos. Não é por salvação por boas obras, porque por boas obras ninguém é salvo, mas porque nós somos salvos por um lavar regenerador e restaurador do Espírito Santo, pela graça que sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 8. É pela graça que sois salvos. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, perdemos o Dani. Perdemos? Você só perde aquilo que você não sabe onde está. Eu perco o que eu não sei para onde foi. Eu tenho certeza para onde eu vou. Então vocês podem ter certeza onde eu tô. Eu quero mostrar para vocês aqui a promessa que a Bíblia dá de que crente não dorme. Essa história de que crente dorme é uma interpretação errada de alguns irmãos. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6. Olha que coisa interessante. Como eu falo para vocês, a morte para quem crê não é um inimigo. A morte para quem crê já foi vencida na cruz. Nós já morremos com Cristo. Por isso que com ele ressuscitamos. E a morte para quem crê, na verdade, é um motorista de Uber ou um taxista particular. Ele simplesmente vai me levar para o meu destino, que é a eternidade com o meu Senhor. Olha só o que ele fala aqui, ó. O livro de Apocalipse, bem rapidamente, o livro de Apocalipse, ele coroa, é o final de um período conhecido como tribulação e grande tribulação.
É um período de 7 anos separados por Deus, onde haverá metade do período de tribulação e metade de grande tribulação. Na metade nós teremos o aparecimento das testemunhas, nós teremos os 144 mil judeus selados, nós teremos arrebatamento da igreja, nós teremos sinais e maravilhas, nós teremos o anticristo, nós teremos o profeta, o terceiro templo e guerra em Israel, aquela zona toda, o Armagedon, que é a guerra no Vale do Megido, e nós, enfim, terminará com o início do milênio. Nós já sabemos disso, isso aí já está muito claro para quem gosta de escatologia. Mas o que é interessante é que durante esse período acontecerão eventos catastróficos e mundiais, que a Bíblia chama de selos, taças e trombetas. São 7 eventos de cada. Não quero entrar em detalhes agora, mas o que nós sabemos é que não vem o fim, tá? Não vem o fim antes que se abram os 7 selos. Então o final dos tempos, o último dia pré-milênio, só vai acontecer na abertura do 7º selo, tá? 7º selo. O que são esses selos? É uma visão de João, que ele vê o céu e ele vê os anjos trazendo selos, que são pergaminhos fechados, e o cordeiro abre os selos, e cada selo que é aberto, um evento catastrófico acontece. O 5º selo, quando o 5º selo é aberto, João tem uma visão. Então o que é interessante é que essa visão ela acontece na abertura do 5º selo. Então é uma visão de que o 5º selo está sendo aberto, ou seja, falta o 6º e o 7º. Então ainda não aconteceu o fim dos tempos. Porque aqueles que defendem a ideia de que a alma dorme, eles defendem a ideia de que a alma dorme até o final dos tempos, porque no final dos tempos haverá a ressurreição de acordo com eles. Só que está errado. Por quê? Aqui na abertura do 5º selo, João tem uma visão de pessoas na glória. E eu quero mostrar uma coisa aqui para você que vai chocar você, mas é para te dar alegria e esperança. Quando então o 5º selo foi aberto, eu, João, vi debaixo do altar, presta atenção, o altar de Deus, o trono, lembra dos serafins que ficam girando em volta, os anjos de 6 asas, se é que eu posso chamar de anjos, porque serafim é um outro ser, né? Aqueles seres celestiais de 6 asas girando, gritando santo, 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 com 2 cobrem os olhos para não ver, com 2 cobrem os pés para não pisar no mesmo solo, e com 2 voam, chamando santo, santo, santo. E aí, debaixo desse altar, olha o que acontece aqui. Vi as almas de pessoas que foram mortas pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Então aqui você vai ver a abertura dos selos. O 5º selo, não aconteceu ainda o 7º, não aconteceu ainda o fim dos tempos. E aqui o fim dos tempos eu estou chamando de Armagedon, que é o dia antes do milênio. E ele fala que ele viu almas que foram mortas pelo testemunho que deram. Então nós estamos falando de salvos. Nós estamos falando de pessoas salvas. Elas não estavam dormindo, elas estavam diante do altar. E elas clamam com grande voz, dizendo: Senhor soberano, até quando? O Senhor está demorando para julgar e vingar o nosso sangue sobre aqueles que habitam a terra. Olha só, primeiro detalhe. Eles estão clamando para que Deus vingue o fato deles terem sido mortos. Então eles querem justiça. Eles querem que a justiça seja feita. Então, como que eles iam exigir algo, pedir algo, exigir é uma palavra muito forte, mas como que eles iam clamar a Deus por algo, se no céu não tivesse memória do que aconteceu? Então, isso aqui mostra que na glória existe memória. Você sabe muito bem aonde você está e o que está acontecendo. Eles sabiam que haviam sido mortos por terem defendido o evangelho. Então eles clamam a Deus para que vingue eles do que aconteceu com eles, então eles lembram. Isso é a primeira coisa fenomenal. Segunda coisa fenomenal. Na verdade, essa é a segunda. A primeira coisa fenomenal é que eles já estão lá, não estão dormindo. Essa é a primeira revelação desse texto. Segunda revelação, eles têm memória. E terceira revelação, olha o que Deus responde para eles. A cada um foram dadas vestes brancas, sinal de santidade, de pureza. Não que pessoas negras não sejam puras, tá? Ele está falando da cor da roupa, tá? Não seja mongoloide. Se bem que agora as pessoas, as mães de quem tem síndrome de Down vão ficar ofendidas. Então não seja tonto. Se bem que as pessoas todas vão ficar ofendidas. É muito difícil hoje em dia. Mas enfim, vocês me entenderam. Foram dadas a eles roupas brancas, como um sinal de não ter manchas de pecado. E foi dito a eles: repousem, calma, descansa. Para de ficar gritando. Pois um pouco de tempo é necessário. Olha isso aqui, até que se complete o número dos seus irmãos que hão de ser mortos como vocês. Então aqui, João vê Deus falando com os homens, dizendo: espera,
calma que eu vou vingar vocês, mas ainda existem pessoas que vão morrer e ser trazidas para cá. Então eles não estão dormindo, não estão dormindo, têm memória e não aconteceu isso só depois do Armagedon. Isso foi antes do Armagedon. Armagedon é a guerra do último dia dos 7 anos, tá? A guerra do Vale do Megido, a guerra do mundo contra Israel. Os crentes não estarão aqui, tá? Nós já fomos levados para a glória. Aleluia! O céu é um lindo lugar, cheio de graça e paz. Meu Jesus vou avistar, o céu é um lindo lugar. Eita! Quero falar para vocês agora sobre o céu, meu Jesus Cristo. Mas antes, eu quero comentar uma coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13 sobre o céu. Em parte conhecemos, verso 9. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que ele quer dizer? A Bíblia, ao mesmo tempo que ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ela é porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem alguma parte que não é. Então ela é. Mas ela contém por quê? Porque existem infinitas revelações de Deus que não estão nas Escrituras. A Bíblia diz em Deuteronômio 29 que Deus, ele revelou aos homens o que ele quer que os homens saibam. Mas ele escondeu dos homens o que ele não quer que os homens saibam. Então existem muitas dúvidas, muitas perguntas que nós não temos respostas. E é interessante que, como é o Espírito Santo que convence da salvação, só um pause para você entender o que é o convencimento da salvação. Eu posso chegar para duas pessoas, tá? O João e a Maria, e eu falo sobre o amor de Deus para João e Maria. Vocês são pecadores, vocês são pecadores, vocês falharam, vocês erraram, vocês merecem o inferno como eu. Todos pecaram, destituídos estão da glória. Romanos 3:23, você sabe de cor. Aí eu falo para eles ficam apavorados. Eu falo, mas calma, porque existe um Deus que tomou forma humana, Filipenses capítulo 2, né? Se fez homem, achado semelhante aos homens e foi obediente até a morte de cruz. E esse Deus morreu com vocês e ressuscitou com vocês. Isso está em Romanos 6:6. Aí eu falo, se você crer nisso e confiar de todo o seu coração, o Espírito Santo habita em você e transforma o seu coração. Ezequiel 36:26, ele tira de você o coração de pedra, coloca um coração de carne e você passa a andar nos seus estatutos. Isso é salvação, isso é o plano de salvação. Plano de salvação de forma simplificada. Você é um pecador, merece o inferno. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus morre e paga a sua dívida. Se você crê nisso, você começa a caminhar com ele. Enquanto caminha com ele, ele te transforma para ser parecido com ele. Isso se chama santificação. Enquanto você é santificado, você vai sendo menos parecido com o seu velho homem e mais parecido com o seu pai, que agora é Deus. Isso é santificação, até o dia em que você será levado para a glória. Aí eu falo isso, aí o João e a Maria estão lá olhando para mim, aí o João fala, você é um retardado mental, você é ridículo, eu não quero ouvir o que você está falando. E aí a Maria fala assim, meu Deus, é tudo o que eu precisava ouvir, são as palavras que eu precisava. Por quê? Por que um crê, o outro não crê? Porque um foi convencido pelo Espírito Santo e o outro não. Se você quer chamar isso de soberania, se você quer chamar isso de eleição, se você quer dizer que foi o livre-arbítrio como os arminianos, ou se você quer falar que a graça é irresistível como calvinista, eu não me interesso pelo que você acha. Não me importa. O que importa é que só é salvo aquele que o Espírito Santo convence. E aquele que o Espírito Santo convence, aquele que foi convencido, esse cara, essa pessoa, ela vai começar a conhecer a Deus cada vez mais, só que ela não vai conhecer tudo. Porque nós estamos ainda nesse tabernáculo limitado. E é interessante que eu já fiquei dias respondendo perguntas para uma pessoa que queria saber e essa pessoa não creu. E outra pessoa, eu só cheguei e falei assim, cara, Jesus te ama. E a pessoa creu. É interessante que para quem crê, preste atenção, para quem crê, nenhuma prova é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Porque é o Espírito Santo que faz, não sou eu. Por isso que você não tem que se preocupar em converter pessoas, você não tem essa responsabilidade, você dá bom testemunho, você ama, você cuida, você exorta quando necessário, porque amar também é corrigir, né? As pessoas hoje elas estão acostumadas eu só amo quem aceita tudo que eu faço. Por isso que as pessoas amam tanto cachorro, porque cachorro não discorda delas. Elas amam cachorro porque amor, o que você fizer o cachorro vai te amar. Ser humano não. Quando você é exortado, você tem que continuar o amor. Eu recebo várias mensagens de amor. Nossa, pastor, eu amo as coisas que você fala. Aí eu falo, até a hora que eu falar alguma coisa que você discorda. Aí eu quero ver se você continua me amando.
Esse amor, quando é só interessante, isso não é amor nada. Amor até nas horas ruins continua o amor. Aí é amor de verdade, isso não é interesse. Mas enfim, ele fala aqui: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Olha o verso 10. Mas quando vier o perfeito, então aquilo que é imperfeito será aniquilado. Quando Jesus vier buscar a tua igreja, quando Jesus vier buscar os salvos, toda a imperfeição do nosso corpo será desfeita. Nós seremos despidos. Você está vendo como 1 Coríntios está concordando com 2 Coríntios 4? É uma concordância dos textos. Nós seremos despidos desse corpo e revestidos do corpo glorioso. O corpo glorioso, só para você ter uma ideia, é o corpo real. Tá? Eu vou dizer por que é real. A unidade de tempo que mais define a realidade desse mundo é o tempo. É o tempo. A unidade de tempo não, a unidade física é o tempo. Por quê? Se eu pegar você e colocar você diante de uma câmera, eu vou te ver. Se eu acelerar essa câmera, tipo 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, você some. Vai ficando. Vou tentar dar um exemplo mais fácil. Eu vou filmar, tá? Eu tô filmando um carro passando em volta de um autódromo de Interlagos. Tá lá o carro. Eu tô filmando. Vum, vum, vum. Aí eu vou acelerar. Vum, 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 vum. Aí eu acelero. Vum, 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 vum. Aí eu acelero muito. Vum, 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 até o ponto que o carro some. A comparação de real e irreal é que as coisas reais são as coisas eternas. Porque as coisas terrenas, dado um período de tempo, elas deixam de existir. Então elas não são reais. Elas são temporárias. Elas são vapor. Elas são figuras, são vapores e fumaças que não existem de verdade. Você vai ver que a realidade que é Cristo, ele é real porque ele é eterno. Ele não tem fim. Só o que não tem fim realmente está vivo. O resto sobrevive. Mas Jesus existe. Ele é. Aliás, ele não existe. Ele é. Porque o que existe pressupõe começo, meio e fim. Então Deus não existe. Deus é. Porque ele não tem mais começo, meio e fim. Ele, aliás, nunca teve, né? Então você vai ver uma figura muito interessante dos discípulos escondidos dentro da casa, de uma casa. E aí Jesus ele vem e ele aparece dentro da casa. As pessoas dizem que Jesus atravessou a porta. Não, é o contrário. É a porta que atravessa Jesus. Porque a porta é a porta é o virtual e Jesus é o real. É a porta que atravessa Jesus. Porque Jesus é o sólido, eterno. A porta é o temporário. Então o corpo glorioso que nós receberemos é um corpo formado não da matéria terrena, mas da matéria celestial que é eterna. Isso que ele fala aqui, quando ele diz que o perfeito quando vier, o imperfeito, ou seja, o temporário não existe mais. Quando nós entramos na eternidade, nós passamos a fazer parte do que é eterno. Nós nos tornamos eternos. E ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Aqui ele está falando sobre maturidade cristã espiritual, conhecimento da palavra. Se eu pegar os primeiros vídeos que eu fazia, eu tinha cada coisa besta que eu falava. Gente do céu, tem um vídeo que é um vídeo bom, falando sobre, se eu não me engano, sobre batismo no Espírito Santo, que eu começo o vídeo com mamão, uma fruta, né? Uma fruta mamão na cabeça, e começo, o mamão vai na cabeça. Olha que coisa idiota, molecagem, infantilóide. Hoje eu não faria isso, mas é coisa de menino. Só que ele fala assim: mas hoje eu sou homem, então eu não faço mais as coisas de menino. Ele tá mostrando que a revelação de Deus ela é progressiva. Quanto mais você anda com ele, mais você conhece dele. Quanto mais você conhece dele, mais você manifesta o caráter dele, fruto do Espírito. E quanto mais você manifesta o fruto do Espírito, mais você vive a promessa. Quanto mais amigo de Jesus, quanto mais íntimo de Jesus, quanto mais cheio de Jesus, mais eu manifesto a paz, que excede todo entendimento. Mais eu manifesto a alegria, que excede todo entendimento. Mais eu consigo dormir. Jesus ele é uma figura do máximo. Jesus ele é uma figura assim, do máximo que a gente chega. Jesus ele era capaz de dormir no meio de uma tempestade. Por quê? Porque ele não temia tempestade, ele dormia. Jesus ele repreendia uma legião de demônios simplesmente falando: sai, acabou. Ele não conversava, ele falava: vai embora, legião, tchau. E ia todo mundo embora. O demônio descia no pé dele, adorava ele, porque Jesus é o máximo de tudo. E o foco é chegar a ser isso. Nunca eu estarei bom o suficiente, eu quero estar como Cristo. Cristo é o foco. Por isso que é um absurdo você chegar e falar: eu vou sair da igreja porque fulano fez besteira. A pessoa que fez besteira não é o seu foco. Os pastores não são seu foco. Seus irmãos, suas irmãs não são seu foco. Seu foco é Cristo. Você tem que focar ser como Jesus. Por isso que quando a pessoa fala: eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou wesleyano, você está se colocando como limite. O limite da revelação para você é Calvino.
O limite da revelação para você é Armínio. O limite da revelação para você é John Wesley. Aí eu sou adventista. Então o limite da sua revelação é Ellen White. Então quando você coloca um rótulo de algum mestre sobre a sua vida, você coloca que ele é... Jesus diz que o discípulo não sobrepõe, não supera o mestre. Então eu coloco como mestre Jesus. Para mim o foco é Cristo. Então não há limites para onde eu posso crescer. Não que eu não vá me espelhar em pessoas, mas eu vou me espelhar naquilo que elas são imitadoras de Cristo. Eu digo isso porque quando as pessoas se tornam dependentes de outras pessoas e essas pessoas cometem algum escândalo, você se decepciona. Mas você só se decepcionou porque você foi tonto. Você que colocou expectativa demais em quem você não devia. Agora, se a sua expectativa está em Deus, você jamais será frustrado. Então ele fala aqui, agora que eu sou homem, eu deixei das coisas de menino. E olha só esse texto aqui, verso 12. Agora vemos em espelho. O que é um espelho? Eu estou olhando ali, ó. Será que dá para vocês verem? Ó? Ali tem um espelho. Ó. O espelho está refletindo parte de um outro espelho ali, ó, de uma... Como é que é o nome daquela porcaria? Mop, né? Mop. Esfregão, mop. Acho que é isso, esfregão, mop. Ele reflete. Só que esse espelho é um espelho bom. Na época de Paulo, os espelhos não eram tão refletidos, assim, reflexíveis. Sei lá como é que fala a palavra, o advérbio aqui, de refletem bem. Então ele olha e fala assim, ó, a revelação de Deus é como olhar para um espelho sujo. Você vê o real, mas você vê o real não na sua perfeição. Por que você não vê o real na sua perfeição? Porque nós ainda estamos num tabernáculo que não é o eterno e perfeito. Então ele vira e fala assim, hoje nós vemos a revelação de Deus como quem olha um espelho sujo. É uma revelação embaçada, nevoada, sabe? Nuviada, sei lá como é que é a palavra aqui. Mas então, meu Deus, um dia... Mas como é que é aquele louvor? Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E olha só aqui, ó. E um dia também, eita, o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como ele é. Meu Deus, agora eu conheço em parte, mas eu o verei face a face. Gente, que legal. Agora eu conheço em partes. Eu conheço a Deus em partes. Isso é 1 Coríntios 13, tá? 13, verso 12 e 13. Agora eu conheço em partes, mas então eu conhecerei como sou conhecido. Gente, analisa essa expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Esse é um dos textos, um dos versículos mais profundos da Bíblia. Ele diz assim, pergunta, quanto que Deus conhece de você? Me responda, quanto que Deus conhece de você, da sua vida e do seu coração? Eu te digo, Ele conhece tudo, não tem limites. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que a palavra saia da sua boca, Ele já sabe. Romanos 8 fala que antes de você pedir alguma coisa, o Espírito Santo já está clamando por você, com gemidos inexprimíveis. Então, Deus não tem limites para o tanto que Ele te conhece. E a Bíblia está prometendo aqui que eu o conhecerei assim como eu sou conhecido. Então eu terei acesso à intimidade de Deus. Isso é absolutamente inexplicável. Não cabe na minha mente como que é eu ter, não mais a limitação de uma mente carnal, de um tabernáculo terrestre, mas eu ter acesso à mente de Deus e os seus mistérios e as suas maravilhas. E olha, eu creio que isso aqui é de pirar a cabeça de qualquer um. Só que aí, a Bíblia promete que então nós o veremos face a face. A Bíblia promete, deixa eu ler para vocês, isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quer ver? 2 Tessalonicenses aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha isso aqui. Quanto tempo eu tenho? Jesus, passou de 1 hora. Eu achei que tava com uns 40 minutos, cara. Vou terminar logo. Desculpe, falo demais. Perdão. 1 Tessalonicenses 4 diz assim: meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes sobre os que dormem,
para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Em outras palavras, eu não quero que você fique triste por quem já morreu. Porque quem fica triste por quem já morreu é quem não tem esperança. Qual esperança? A esperança do reencontro. Cremos que Jesus morreu e cremos que ele ressuscitou. Assim também cremos que aqueles que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer. Queridos, se você creu em Jesus, se alguma pessoa que você ama creu em Jesus morreu, você não perdeu. Ai, eu perdi meu pai. Não perdeu, ele só foi para a festa antes de você. Ele só foi para casa antes de você. E você indo para lá encontrará com ele. Encontrará com ela. Então chega de chorar. O luto, ele é saudável. O choro demonstra amor, demonstra saudade. Mas um luto constante demonstra que você não tem esperança. Misericórdia. Não quero julgar, né? Não quero ser grosseiro, mas não é normal você sofrer com a morte como se não houvesse um reencontro. Parece que você não crê que vai haver um reencontro. E a promessa aqui é que vai. Verso 15. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, Paulo está considerando aqueles que estiverem vivos no arrebatamento. Se você no dia do arrebatamento já morreu, você estará na glória, né, no altar, como a gente leu em Apocalipse 6. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos fingir que a Elinéia está aqui viva e Dandan, eu sou Dandan, morri. Então, se eu morri antes do arrebatamento, significa que eu vou para o altar de Deus, eu estou no altar. E aí, quando Jesus vier buscar a igreja, quando Cristo vir buscar a igreja... Esses hinos antigos são bons demais. Aí o que vai acontecer? Cristo leva a Eli para as nuvens e ela se reencontra comigo. Então haverá o reencontro entre os que estão vivos no arrebatamento e aqueles que já morreram, que estão na glória. Eles se reencontrarão nas nuvens. Isso que ele está falando aqui. Nós, os que ficarmos vivos, 1 Tessalonicenses 4,15, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá dos céus, com grande brado, em voz de arcanjo, som de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então olha só o que ele fala aqui no verso 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatado é uma palavra que significa tomado à força, em grego, tomado à força. Nós seremos arrebatados juntamente com os que morreram antes nas nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Então não confunda o arrebatamento com a volta de Cristo, tá? O arrebatamento é o encontro com Jesus nos ares. A volta de Cristo é Jesus pisando na terra. São dois eventos, ok? Ou se você quiser saber sobre Jesus pisando na terra, você leia Zacarias 12, Zacarias 13 e Zacarias 14. Não vou falar disso hoje porque não dá tempo. E assim, depois de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Depois que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, haverá o período da tribulação, grande tribulação, aquela coisa toda. E depois é o início do milênio. São 1000 anos aqui nessa terra. Depois dos 1000 anos nessa terra, terá o trono branco, onde Deus ele vai distribuir as recompensas de acordo com as boas obras. Há quem discorde disso, não tem problema, não tem problema. O que importa é o que vai acontecer depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, acontece o evento mais lindo da Terra, que está em Apocalipse, capítulo 21. O pastor que eu amo, o meu pastor desde que eu nasci, é o tio Eros. E o tio Eros, ele tem uma figura que ele sempre fala sobre o Boeing celestial. Ele crê, e ele sempre fala isso, que ele não vê a hora de Jesus levá-lo de Boeing para o céu. O Boeing celestial que leva ele para o céu. Ele sempre fala isso, e ele chora, a gente chora também. Só que a figura não está correta, tá? O reencontro nos ares, ele é real. Nós nos encontraremos nos ares, mas nós voltaremos para ficar os 1000 anos na Terra. Depois dos 1000 anos, depois do trono branco, aí vai acontecer um evento que o céu... o céu desce. O céu desce na terra. Não é o crente que é levado ao céu. É o céu que desce na terra. A Bíblia diz assim em Apocalipse capítulo 21. Então, vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira... gente, para tudo que você está fazendo e ouve isso. Imagina essa cena, tenta imaginar você vendo isso. Jesus Cristo.
Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e nem mais o mar existe. E vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. O céu se chama Nova Jerusalém, ok? Quando você for falar de céu, fale Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, ataviada, enfeitada, como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: agora sim, o tabernáculo, a habitação de Deus, está com os homens. Deus não fica mais no trono, o trono vem para a terra. Deus fica aqui na terra com a gente, os salvos, e habita aqui conosco em corpo glorioso por toda a eternidade. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, pois o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, pois as primeiras coisas já são passadas. E aquele que estava sentado no trono disse, esse aqui é Jesus: todas as coisas eu faço novas. Escreve, pois, essas palavras. Elas são fiéis e verdadeiras. Está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Aquele que tiver sede, darei de graça de beber da fonte da água viva. Aquele que vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e você será o meu filho. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, adúlteros, feiticeiros, idólatras e mentirosos, a parte de vocês será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem um louvor muito velho que chama O Exilado. Ele diz mais ou menos assim: da linda pátria estou, tão longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que vou. Eu gosto de dizer que existem 3 grandes provas de que você é uma pessoa salva. 3 grandes provas. A primeira grande prova, o primeiro grande sinal de que você é uma pessoa salva, é que você passa a ter nojo do pecado. Isso está em Ezequiel 31. Aquilo que você considerava 36, 31. Aquilo que você considerava agradável, né? Aquilo que você gostava, ainda que você continue gostando, mas você tem nojo de fazer, porque você sabe que desagrada o Espírito Santo que está na tua vida. Então você não consegue fazer. Porque se o jeito de Jesus te amar foi dando a vida dele por você, o meu jeito de amá-lo é dando a minha vida de volta. Eu não gosto dessa palavra dando, na verdade eu fui conquistado, né? É Cristo que me salva, não sou eu. Mas o primeiro sinal é o nojo do pecado. Não é a impecabilidade, pois ela não existe. Você estando nesse corpo carnal, você vai pecar, você vai errar. E há misericórdia, porque Deus já sabe disso. Deus já sabe que você é falho, Ele sabe. Então há misericórdia daquele que se arrepende. Mas é necessário ter nojo do pecado, primeiro sinal. Segundo, você não está satisfeito com o tanto que você conhece de Deus. Você quer mais, você quer conhecer mais, você quer se envolver mais, você quer se aprofundar mais, você quer falar disso, você quer conversar disso, você quer pensar nisso, você quer cantar isso. Eu não consigo ficar um dia sem falar de Jesus, eu não consigo. Eu vou em algum lugar, eu falo: Senhor, tô cansado. Tem uma vez que eu preguei de manhã, preguei à tarde e preguei à noite. Eu preguei 3 vezes no mesmo dia. De manhã numa assembleia, de tarde eu fiz um ao vivo e à noite eu preguei na igreja, na minha igreja. Aí eu cheguei cansado, eu falei: Eli, vai pra casa. Eu não quero nem ver você. Te amo, você é o amor da minha vida, mas eu preciso ficar sozinho um pouquinho. Entrei num Subway, 11 horas da noite, era quase 11h30 mais ou menos. Entrei, falei: ufa, vou sentar e vou comer um sanduichinho. Aleluia. No que eu entrei, tinha um cara do meu lado. O cara virou e falou assim: Pastor Daniel, Deus mandou você pra conversar comigo. Eu falei: putz grila, cara, eu queria dormir, eu queria comer e dormir. E acabou sendo uma benção, ainda paguei o lanche do cara.
Isso é reino de Deus, cara. Você não consegue ficar sem falar, você não consegue, você quer conhecer mais, você quer aprender mais, meu Deus, você quer saber mais. Nojo do pecado e interesse pela pessoa de Deus. E o terceiro sinal é saudade do céu. Saudade de um lugar que eu nunca fui, mas que eu me sinto participante de lá. Em inglês tem uma expressão chamada homesick. Homesick é saudade de casa. Você sente um homesick de um lugar que você nunca foi. Você sente homesick de um lugar que você não sabe nem onde é. Você sente homesick de um lugar que você não sabe nem como é. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? 1 Coríntios 2,9. Tá certo que a aplicação literal do texto não é sobre o céu, mas dá para se usar como céu. Nós não sabemos o que tem lá. A Bíblia dá poucas descrições, né? Ruas de ouro, mar de cristal, portas de pérolas, mas isso é muito pouco, isso é muito vago, né? Porque eu creio que Deus tem prazeres escondidos, que não são prazeres terrenos. Isso está escondido e nós saberemos só naquele dia, mas serão prazeres infinitamente maiores do que os maiores prazeres dessa terra. Prazer sexual, prazer de comer uma comida, prazer de descansar, prazer de ter filhos, prazer de receber um abraço, ouvir um te amo, prazer de viajar, prazer, enfim, esses prazeres são maravilhosos, mas existem prazeres infinitamente melhores guardados na glória, que nós não sabemos, mas que Deus reservou para aqueles que o temem. Então, se você tem nojo do pecado, se você tem interesse por conhecer a Deus e se você tem saudade do céu, é sinal claro de que você está salvo no Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. E o céu é um lindo lugar, cheio de graça e paz. Meu Jesus, eu vou avistar, o céu é um lindo lugar. Ai, Senhor Jesus, dá-nos esse entendimento diariamente, Pai, de que essas coisas terrenas vão se passar. Notícias de estupro, notícias de corrupção, brigas de política, brigas de racismo, brigas de machismo, brigas de feminismo, brigas de ateus, brigas de crentes, brigas de outras religiões, brigas e assassinatos, e raiva, e violência, e ódio, e perigo, e medo, morte, choro, tristeza, miséria, injustiça, falsidades, mentiras, adultérios, traições, abandonos, depressões e doenças. Essas coisas vão passar, essas coisas vão acabar e nem lembrança mais teremos. Não porque nós seremos, não porque um Alzheimer, né, uma amnésia, não, mas nós nem lembraremos, pois tamanha será a alegria que nossos olhos verão a face de Cristo, nossas mãos tocarão o rosto de Cristo, nós abraçaremos o nosso Senhor, que as coisas velhas serão passadas. Eu não quero mais saber disso. Passei, venci, permaneci de pé. Aquele que permanecer até o fim, Apocalipse 2:10, receberá a coroa da vida. Quero terminar fechando essa palavra de hoje, que eu espero que você tenha marcado alguém, você tenha curtido, compartilhado, qualquer coisa do tipo, só pra eu ter a honra da tua presença novamente. Quem sabe, né? Poder ter você de novo junto comigo. Você não sabe como eu fico feliz. Ai, como você é carente, Dani. Eu sou carente de amigos, sim. Eu quero achar 2 Timóteo aqui. Minha Bíblia tá toda coladinha. Tadinha dessa Bíblia, sobreviveu ao incêndio. 2 Timóteo, capítulo 4. Esse é o último texto de Paulo. Paulo morre depois de escrever isso. Ele já tá velho, cansado, machucado, ferido, exausto, mas vivo e feliz, sabendo que em breve ele estaria com Deus. E ele fala assim: Timóteo, eu imploro, Timóteo, diante de Deus, diante de Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, Timóteo. Insta, ou seja, insista, sempre que puder. Admoestar é puxar a orelha com amor. Repreende, exorta, com paciência e ensinando a palavra. Pois virá um tempo, meu Deus, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, terão vontade de ouvir, elas se cercarão de mestres, segundo os seus próprios interesses. Por isso que você vê a multiplicação de igrejas, porque quando a pessoa não concorda,
ela vai em uma que concorde com aquilo que ela quer fazer. Então, por exemplo, eu não concordo com o assunto tal, então eu vou procurar uma igreja que diga que aquilo pode. Eles não suportam a sã doutrina, então eles vão atrás de mestres, segundo a própria cobiça. Se recusarão, Timóteo, a dar ouvidos à verdade e se voltarão para fábulas criadas pelos homens. Mas você, amado, você que está aí me ouvindo, amada que está me ouvindo, sejam sóbrios, sábios, permaneçam no evangelho, sofram as aflições, as perseguições, ainda que das pessoas da sua casa. Faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo fala isso para Timóteo. Aí Paulo vai falar dele. Aí Paulo fala dele mesmo. Mas eu, Timóteo, eu já tô velho, eu já tô no fim da minha vida, eu já tô vendo, eu já tô de longe vendo a entrada ali, eu já tô vendo a entrada do hotel, já tô vendo ali, eu já tô ouvindo a música da festa, eu já tô ouvindo a voz, eu já tô ouvindo a voz de Jesus aqui, ó, me chamando, eu já tô vendo, tô quase entrando, tô velho. Quanto a mim, estou sendo derramado como uma oferta a Deus, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, dará não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela promessa de uma eternidade muito em breve. Obrigado por sabermos, Pai, que as nossas dores e aflições e saudades e choros e tristezas e decepções, elas são temporárias. Obrigado, Senhor, por nós sabermos que esse mundo não é o nosso lugar. Sabemos que por mais que estejamos ficando velhos, muitas pessoas têm aquele sentimento de ai, devia ter vivido mais, ai, se eu pudesse voltar atrás. Essas pessoas não sabem o que estão falando, elas não fazem ideia de que bom mesmo é estar com o Senhor, é chegar em casa, finalmente chegar. A viagem é uma delícia, Senhor, mas gostoso mesmo é voltar para casa. Por mais que a viagem seja maravilhosa e linda, gostoso mesmo é voltar para casa. Por isso que nós clamamos, Jesus Cristo, venha nos buscar, meu Deus, venha nos buscar, esse mundo está feio demais, venha nos resgatar, venha nos preparar para isso, Senhor. Aquele que está afastado, agora é a hora de você voltar. Aquele que está morno, agora é a hora de você se acertar. Aquele que está cambaleando e fraco, Deus agora te levanta e te fortalece. Vem, filho amado, venha que eu quero te encontrar de pé, para te receber de braços abertos, te chamando pelo nome, para o reino que não tem mais fim. A glória, o céu, a nova Jerusalém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Olha, tivemos um pico de 350 pessoas e terminamos com 260. Que orgulho de vocês. Aguentar uma pregação de Dani por 1h20, vocês são heróis. Manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br, com a sua dúvida, mas não de relacionamento, não vou responder, tenho preguiça e não sou conselheiro amoroso. Estou aqui para te ajudar com Jesus. Não para você saber se você casa com a loira ou com a morena, só que me faltava, né? E se você sentir da parte de Deus, fala assim, puxa vida, essa obra é muito abençoada, ela precisa continuar, eu sou muito abençoado, quero fazer parte do ministério. No finalzinho das crônicas tem os dados, você pode abençoar para que essa obra não pare, porque como eu sempre digo, a gente não tem fonte de renda. Ao contrário do que algumas pessoas falam, nós não fomos demitidos e falidos e então começamos a ser pastores. Isso não existe. Eliné estava super bem no trabalho dela, eu estava super bem no meu, ganhava muito bem e ela também. Mas não adianta, o chamado, o ministério gritou mais alto. Estamos aqui. Amo vocês, beijo, 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 Deus abençoe. Odeio falar de dinheiro, porque eu não sou mercenário.